Oi, voltando então, dando continuidade aqui, a gente está falando sobre a ideia de tempo e modo dos verbos. Bom, dando continuidade aqui, seguindo a nossa sequência, agora falaremos sobre o pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. Deixa eu abrir aqui para você conseguir enxergar comigo. Vamos pegar a caneta vermelha, olha lá. Os mesmos verbos, né? Então a terminação aqui mudou. Eu levantei, eu bebi, eu caí. Tu levantaste, tu bebeste, tu caíste. Ele levantou, ele bebeu, ele caiu. Então a gente consegue perceber, só a desinência ali já nos traz essa ideia de que a ação já aconteceu, que ela está no pretérito, ou seja, que essa ação está no passado. A gente já consegue entender e perceber isso aqui. Agora, qual é o bizu para conjugar o pretérito perfeito do indicativo? Se no presente a gente usa o hoje, no pretérito a gente usa o ontem. Olha aqui, ó. A gente usa o ontem. Ontem eu levantei, ontem eu bebi, ontem eu caí. Exemplo, ó, ontem levantei, ontem ele bebeu, ontem eles caíram. Então eu posso colocar aqui, vamos pegar outro verbo que não está colocado aqui, o verbo falar. Ontem eu falei, por exemplo. Então, quando nós utilizamos, anota lá em cima, o nosso advérbio de tempo, o ontem, nós nos obrigamos a colocar esse verbo no pretérito perfeito. Então, o ontem traz pra gente a ação, a ideia de uma ação que já está concluída no passado, por isso que é pretérito perfeito, a gente já vai falar sobre valor semântico, mas para saber conjugar, a gente faz uso desse advérbio do ontem. Então, no presente eu uso hoje, no pretérito perfeito eu uso o ontem. Ontem eu falei, ontem ele falou, ontem nós falamos, ontem eu dormi, ontem ele dormiu, ontem nós dormimos. Vamos pegar um verbo mais difícil, que é o verbo, o verbo estar, né? Ontem eu estou, ontem eu estava, ontem eu estaria. Opa, professora, agora já ficou mais difícil. Por qual razão? Justamente porque nós estamos diante de um verbo irregular. Verbos irregulares podem apresentar uma construção um pouco diferente com relação às suas estruturas. Eu posso ter com o verbo estar no eu, por exemplo, ontem eu estive, ontem eu estava, ontem não dá mais, né? Tô pensando agora já no hoje. Hoje eu estou. Então você percebe que a desinência ali do verbo ela modifica amplamente as construções das estruturas. O verbo ser, o verbo estar, o verbo pôr, até o verbo ter. Nós temos vários verbos em que não haverá vamos dizer aqui, ó, essa construção, essa formalidade aqui, essa regularidade na sua estrutura. Então não adianta pensar que vai servir para tudo. Não, vai ter momentos que você vai ter que dar uma pensadinha, assim. O bizu, ele nos ajuda e muito com os verbos regulares. Verbos irregulares, ser, estar. O verbo ser, então, apresenta muitas possibilidades. Eu sou, eu fui, eu era, tá vendo? Até o radical sofre alteração. Então, eu não posso pensar que vai ser tudo bonitinho, tudo rosa. Não. A gente vai ter verbos que apresentarão uma flexão diferente, por isso que são verbos irregulares. Nessas situações, quando nós estamos diante de verbos que são irregulares, nós devemos pensar que essa alteração, essa variação, ela é muito própria, ela é muito particular. Existem algumas bancas que cobram verbos específicos, conjugações específicas. Por exemplo, você já deve ter visto uma questão ou questões em que você precisa fazer o preenchimento de lacunas. E lá nas alternativas você tem os verbos todos flexionados.
E o verbo mais adequado para colocar em determinada lacuna seria um verbo flexionado de tal maneira. E às vezes na nossa fala, no nosso dia a dia, a gente constrói verbos e desinências diferentes do que a norma culta apresenta. A gente até cria verbo. Temos a mania de criar verbos regulares a partir do verbo da primeira conjugação, terminação em ar. Por exemplo, por acaso pensa em 10 anos, há 10 anos existia printar, escanear, twittar, stalkear, hackear, tá vendo? Nós transformamos tudo em verbo, e verbo de primeira conjugação. Por quê? Porque é mais fácil seguir a regularidade do que a irregularidade. O verbo pôr, por exemplo. Eu pus, tu puseste, ele pôs, eu pus, a professora pus, parece ser que é outra coisa, né? Pus. E daí, o verbo pôr e todas as suas variações seguirão a mesma alteração de flexão, de variação. Por exemplo, pôr, o verbo compor, o verbo propor, o verbo repor, todos eles seguirão aí essa alteração de desinência. Então, essa regrinha do hoje, do ontem, serve e muito para os nossos verbos regulares. Com os verbos irregulares, você pode dar uma travada. Não estou dizendo que vai acontecer isso, né? Que você vai travar sempre. Não, pode ser que dê uma travada. Por qual razão? Porque eles não seguem essa regularidade, tá? Por isso que eu coloquei aqui só verbos regulares para você guardar bem essa informação. Então, ontem eu levantei, ontem ele levantou, ontem eu falei, ontem nós encontramos, ontem eu cantei, ontem nós cantamos, ele cantou. Então a gente consegue conjugar fazendo uso deste termo, desse ontem. Claro que não resolve todos os problemas, como eu falei, mas ajuda e muito. Ok, qual é, volta para cá, qual é então o valor semântico do nosso pretérito perfeito? Volta para cá. Qual que é a ideia que ele traz? O pretérito perfeito do indicativo, ele indica uma ação concluída no passado. É uma ação acabada. Ela não se repetiu. Não se repetiu. Tipo, ela é finalizada. Exemplo, pega aqui, ó. João estudou verbos ontem. Pronto, ó. João estudou verbos ontem. E ainda coloquei um ontem aqui só para reforçar. Ontem ele estudou. Tá vendo? É uma ação acabada, é uma ação concluída. Ah, mas ele vai fazer isso daí mais vezes, professor. Não importa quantas vezes ele venha fazer isso daqui. A ideia colocada é que naquela fala, naquele momento, naquela estrutura de frase, a ação acabou. Concluída, acabada. Por isso que as bancas gostam bastante de trocar o tempo verbal. Por exemplo, João estudou por... Opa, sumiu meu dedo. João estudou por João estudava. Deixa eu pensar. João estudou, João estudava. Será que tem diferença? Claro que tem. Embora as duas ações estejam no passado, cada uma delas traz uma informação diferente. João estudou, acabou. Ah, ele vai estudar de novo. Sim, mas ontem ele foi lá, estudou toda essa parte, acabou isso. Amanhã, depois de amanhã, pode ser que em outro dia ele estude novamente. Mas ontem ele fez essa ação. Acabou, concluiu, terminou. Então é fato, ação concluída, acabada. Ok, os dois primeiros tempos verbais, então a gente já viu o presente e o pretérito perfeito. Vamos seguindo em frente. Se eu tenho o pretérito perfeito, tenho também aqui o pretérito imperfeito, vermelho. Pretérito imperfeito, que é uma ação que pode ter se repetido. Ó,
Eu levantava, eu bebia, eu caía. Tu te levantavas, tu bebias, tu caías. Ele levantava, ele bebia, ele caía. Tá vendo? Então, nós temos aqui uma terminação, uma desinência um pouco diferente. E ao bizu, para conjugar esse verbo, pense antigamente. Antigamente eu falava, por exemplo. Antigamente eu bebia, antigamente eles caíam, antigamente elas levantavam, tá vendo? Então, todas as ações que estão no pretérito, mas que, diferentemente do perfeito, aqui, a gente tem uma ação que pode ter acontecido mais do que uma vez, certo? Qual que é o bizu? Qual que é a palavra aqui? O antigamente. Antigamente. E veja que, assim como o ontem, o antigamente é um advérbio que traz essa ideia de tempo, mas de tempo já decorrido. O ontem, tempo decorrido, já no pretérito, traz essa ideia. O antigamente também, tempo decorrido, já no pretérito, traz essa ideia. Percebeu? Por qual razão? Porque a gente vai ter pretérito tanto no perfeito quanto no imperfeito. Mas como é que eu vou saber a diferença entre eles? Eu uso ontem eu falei. Antigamente eu falava. Então a gente percebe que com essas estruturas a gente conjuga o verbo de modo diferente. Qual é a ideia? Volta para cá, ó. Qual é a ideia apresentada pelo pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito, ele vai trazer para a gente uma ação no passado, né? Ação no passado que pode ter ocorrido mais de uma vez. Em outros comandos de questão, a gente pode encontrar a seguinte afirmação: é uma ação que foi repetitiva no passado. Quer dizer, alguma coisa que pode ter acontecido mais do que uma vez. Por exemplo, ó, João comprava pão perto de sua casa. João comprava pão perto de sua casa. Ou comprava, terminação em vá, ele comprava, tá aqui, ó, terminação em vá, levantava, tá vendo? É a mesma desinência. Então, eu tenho aqui uma ação que ocorre no passado, mas que pode ter acontecido mais do que uma vez. Concorda? João comprava, se eu falo isso para você, ó, João comprava pão perto de sua casa. Você vai pensar o quê? Que ele deve ter feito isso mais do que uma vez, que ele poderia fazer isso todos os dias. Antes de tomar o café, ele ia lá e comprava o pão. Todos os dias ele pode ter feito isso. Ele pode ter feito isso 10 vezes, ele pode ter feito isso 15 vezes, ele pode ter feito isso 2 vezes, não importa. Mas é uma ação que a gente não pode dizer que ela é concluída, que ela é acabada no passado, que aconteceu uma vez. Diferente de João comprou pão perto da sua casa. Eu estou falando de uma ação, de um fato específico. João comprava pão perto de sua casa, eu estou trazendo a ideia que essa ação pode ter acontecido mais do que uma vez. Percebeu o peso semântico aqui? É muito comum que a banca troque o pretérito perfeito pelo imperfeito, que é esse daqui, e pergunte a você se o sentido permanece. A correção gramatical, ok, pode até permanecer, mas o sentido se altera, a gente percebe. Uma ação que foi factual, terminada, concluída, se transformou em uma ação no passado que pode ter acontecido mais do que uma vez. Então, caiu uma questão CESP, assim, em que tratava eu acho que era sobre os escravos, das pessoas que eram feitas escravas naquela época. Então, a ideia era de que aquilo era uma frequência, sabe? Eles eram escravizados com frequência, escravizava
E aí trocou-se, por exemplo, por escravizou. Opa, tá certo gramaticalmente? Tá, mas a ideia é de que isso aconteceu mais do que uma vez. Portanto, a utilização mais adequada não é o pretérito perfeito, é o imperfeito para trazer esse valor semântico. Então foi uma questão CESP. O cara olhava, fazia a leitura e falava, não, mas tá certo. E preste atenção, gramaticalmente vai estar certo. A gente está falando de aspecto semântico, do valor semântico desses elementos, desses termos. E muitas vezes a gente fica só querendo conjugar o verbo e esquece que por trás da conjugação existe um aspecto semântico, tá? Fechou aqui? O pretérito, segundo tipo de pretérito. Então já falamos sobre presente, pretérito perfeito e imperfeito. Temos um terceiro tipo de pretérito. Brasil, que é muito utilizado por Machado de Assis. Na literatura a gente encontra com frequência, que é o nosso pretérito mais que perfeito do indicativo. Olha o nome desse cara, mais que perfeito. Por que ele é mais que perfeito? Porque ele vem antes do perfeito, ele vem primeiro. Primeiro, antes do perfeito. Você já vai entender por quê. Ele apresenta uma desinência que você não pode confundir. Ela é muito clara. Eu levantara, tu levantaras, ele levantara, nós levantáramos, vós levantareis, eles levantaram. Eu bebera, eu caíra. Ele bebera, ele caíra, eles beberam, eles caíram. Então perceba, qual que é a nossa... Tá vendo que não tem um bizu aqui, né? Porque o bizu é a própria conjugação, ó. Olha aqui. Aqui eu tenho antigamente, aqui eu tenho ontem, aqui eu tenho hoje, né? Agora, para o mais que perfeito, a gente não tem nenhum advérbio. Por qual razão? Simplesmente porque você vai lembrar da terminação do ra. Falara, fizera, encontrara, bebera, dormira, lera, fora, tudo que ra, essa terminação em ra é a terminação do pretérito mais que perfeito. Mas, pelo amor de Deus, toma cuidado. Por quê? Porque eu falei ra. Eu não falei irá aberto assim. Por qual razão? Por exemplo, vou colocar aqui o verbo, ó, nesse cantinho aqui, ó. Falara é uma coisa. Falará é outra, tá? Então, cuidado aqui. Porque senão, menino, eu já vi um menino que olhou pra mim e falou, mas olha, a terminação em irá, professora. E eu fui olhar assim, era um negocinho, ele falará, encontrará. Falava, ai, Jesus, ele não entendeu. Então é o irá sem o acento, porque senão eu vou estar transformando em futuro, né? E não é. A ideia aqui é o pretérito mais que perfeito. É esse falará. Tá, entendi a desinência, bem tranquilo, mas existe um valor semântico para ele agregado? Claro que existe, deixa eu abrir aqui. Este é o valor semântico mais doido do planeta, mas existe, cai bastante questão, hein? Qual é o valor semântico? Vamos lá. O nosso verbo no futuro, já tô mudando, né? No pretérito mais que perfeito, vai nos dizer que é uma ação antes de outra ação também no passado. Ai, não vai caber. Também no passado. Como assim? É uma ação antes de outra ação também no passado. Você vai pensar assim, é uma ação antes do pretérito perfeito. É isso. É uma ação antes do pretérito perfeito. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó, vou pegar duas pessoas, João e Maria. Maria perguntou se João estudara
muito. Maria perguntou se João estudara muito. Ó, veja aqui. O estudara e o perguntou. Veja que o perguntou eu posso colocar o ontem. Ontem Maria perguntou, certo? Quer dizer que o meu estudara, terminação durar, aconteceu antes da Maria perguntar. Você consegue enxergar essa relação? Primeiro, o João, ele precisou estudar ou não, para depois a Maria olhar para ele e perguntar se ele tinha estudado, se ele estudou, não é? Então, primeiro ele estudou e depois a Maria perguntou. Então, a ação de estudar, ela veio antes da ação de perguntar. Por isso que ela é o pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque o perguntou já está no pretérito perfeito, porque ela perguntou uma vez só, uma ação concluída, acabada. Mas o fato de João ter ou não estudado aconteceu antes da Maria perguntar. Como é que ela vai perguntar sem ter acontecido a ação? Ela nem sabe, não tem nem como perguntar nada. Percebeu? Então eu tenho assim, a ação de estudar antes, aí a Maria olhou os livros, viu, João ali, ela perguntou. E aí, né? Você estudou? O que você fez? Ah, eu estudei ontem. Quer dizer, a ação de estudar veio antes da ação de perguntar. Por isso que é mais que perfeito. A gente pode ter o seguinte. Pensa numa situação da pessoa chegar a algum lugar. Por exemplo, Maria nadou depois de que chegara à praia. Quer dizer, primeiro a Maria chegou na praia e depois ela foi nadar, não é assim? Não tem como a Maria nadar sem chegar primeiro à praia. Então, depois que chegara, Maria nadou. Então, o chegara veio antes do nadar. Primeiro ela chega à praia e depois ela nada. Então, são ações que a gente precisa deste recorte temporal para entender o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Professora, mas eu não posso deixar tudo no pretérito perfeito? Por exemplo, Maria perguntou se João estudou muito. Poderia, claro que poderia. Mas se eu quero dar uma sequência, a gente está falando de prova, a gente está falando de questão, a gente está falando de questão que cai, que é justamente coisa nesse sentido. Por exemplo, uma questão que caiu, foi bem parecida com essa da praia, uma questão que caiu era justamente perguntar, dizer, né, afirmar que o verbo flexionado no futuro no pretérito mais que perfeito, ele indicava uma ação ocorrida antes de uma ação também no passado. Era uma coisa assim, ó, do valor semântico certinho, a nomenclatura certinho do valor semântico. Aí o cara que estava meio perdido, que não entendeu a questão, assinalou qualquer coisa, errou. Por quê? Porque não sabe o conceito, a definição, qual é o valor semântico dessa estrutura, por que se utiliza dessa maneira. Claro que na oralidade a gente meio que fala as coisas atropeladas, tudo meio de qualquer jeito. Isso daqui, por que eu falei que é o tempo do Machado de Assis? Porque o Machado de Assis utilizava com perfeição para localizar temporalmente, no tempo e no espaço, a sequência de ações. O que aconteceu antes de quê? Quando eu tenho um pretérito mais que perfeito, eu sei que eu tenho também alguma ação no passado, mas que essa ideia ela é anterior, ela veio antes, ela é a primeira. Então a gente consegue organizar sequencialmente as ações. Por isso o uso do pretérito mais que perfeito. No nosso dia a dia, a gente não usa. Você usa o quê? A gente usa o imperfeito ou o perfeito, acabou, né? Ou você usa eu falei, ou você usa eu falava. Aí eu falara de João, Não, ninguém utiliza isso. Dificilmente, não vou falar que ninguém, né? Mas dificilmente você vê. Então o valor semântico desse falara traz essa ideia, traz essa afirmação e você encontra nas questões de compreensão e interpretação de morfologia nas provas, tá? Então a gente tem que aprender para aplicar em prova. Fechou.
Sigamos em frente, porque temos agora o futuro do presente. Então, já falamos do pretérito, das 3 formas e também do presente. Agora, falaremos do futuro, de uma ação no futuro. E aí, nós temos 2 tipos. A primeira ação no futuro é o futuro do presente. Já vou te explicar por quê, ó. Eu levantarei, eu beberei, eu cairei, tá vendo? É uma ação no futuro. Qual que é o termo que a gente utiliza aqui? Já volto o bizu, ó. Para conjugar o futuro do presente, pense em amanhã. Amanhã eu farei, amanhã ele levantará, amanhã eles cairão, amanhã eu estudarei. Amanhã, oita que eu risquei o D, que louca! Amanhã eu estudarei. Amanhã não, vamos colocar o ele, vamos colocar nós. Amanhã nós cantaremos. Então, quando eu uso o amanhã, coloque ele lá. Eu faço novamente um recorte temporal, mas é um advérbio de tempo que envolve a ideia de futuro, de olhar para frente. Então é fácil, né? Por que é que ele se chama futuro do presente, professora? Qual que é o valor semântico atrelado a ele? Por que futuro do presente? Por quê? Porque é uma ação certa para o futuro no momento da fala. É uma ação certa para o futuro no momento da fala. Por isso que ele é futuro do quê, ó? Do presente. Então, é como se eu estivesse afirmando algo que é certo no futuro. Mas essa afirmação é com base no meu presente. Por isso que é futuro do presente. Por exemplo, João passará no concurso. João passará no concurso. Veja, é uma ação que é certa no futuro, para o futuro, no momento da minha fala. Se ele vai passar ou não, é outra história. Mas quando eu pronuncio, quando eu escrevo, quando eu apresento essa estrutura, João passará no concurso, quer dizer que aquilo no presente, na hora que eu declamo aquela informação, é uma ação certa no futuro. Ah, o futuro ninguém conhece, vai ficar filosofando. Para, a gente está falando de gramática. Por isso que é futuro do presente. O presente é o hoje, é o agora. Então, no momento da minha fala, aquilo é uma certeza. É algo que é fato, é algo que é certo. Por isso que é futuro do presente. E ele vai encontrar um contraste com o irmão gêmeo, que é o futuro do pretérito, que a gente já vai falar, tá? Muita calma nessa hora. Mas, inicialmente, pense assim comigo. O futuro, poderia até tirar esse futuro do presente, né? Porque o futuro, esse do presente, é para a gente entender o valor semântico, mas a ideia de futuro é uma ideia certa aqui. É uma ideia que, tipo, sabe aquela pessoa que é positiva, que acredita em tudo? Ela vai utilizar sempre na fala dela o futuro do presente. Não, eu ganharei essa prova. Eu passarei nesse concurso. Ele passará nesse concurso. Nós estudaremos por bastante tempo. Eles encontrarão aquilo que eles buscam. Então você percebe que no momento da fala, aquilo é fato, aquilo é certeza. Por isso que é futuro do presente do indicativo. Olha quantas informações que a gente tem. É uma ideia de futuro, porque é uma ação que ainda vai acontecer. É presente porque ela acontece, ela é pronunciada, ela é melhor, declamada no presente. E ela é indicativo porque é uma certeza, porque é um fato. Então é uma fala no presente que indica uma certeza quanto ao futuro. Olha que coisa forte. Por isso que é futuro do
presente, tá? Temos, lógico, o nosso futuro do pretérito. Até aqui, filho, até aqui, nós temos só fatos, só certezas. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e futuro do presente. Agora, toda família tem uma ovelha negra, você sabe disso. Toda família tem a sua ovelha negra. E a nossa ovelha negra é o futuro do pretérito aqui. Por quê? Vou mostrar para você. Vamos fazer o nosso cortezinho e a gente já volta. Vou mostrar o que é, por que ele é a ovelha negra do indicativo. Sempre tem aquele, né, que a família que fala, meu Deus, por que esse menino foi nascer aqui? É o futuro do pretérito. Vamos para a nossa vinheta e a gente já volta, dando continuidade aqui ao nosso Brox.